Olá, gente. Paulo Emílio aqui com vocês, dando início a um projeto maravilhoso que eu tenho certeza vai trazer não só conhecimento para você, mas também vai poder te orientar em alguns compromissos, em algumas práticas da vida diária. Bem-vindo ao TPM Podcast. Olá, 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 muito bem-vindo, muito bem-vinda ao TPM Podcast. Eu sou Paulo Emílio com você aqui para o nosso último podcast dessa primeira temporada do TPM. Nessa primeira temporada nós tivemos 11 amigos que passaram por aqui para nos ajudar nessa questão do podcast. Como foi bom, como foi maravilhoso, e eu tenho a certeza que foi bom para você também. Você aprendeu, você cresceu, e o Teologia Prática e Mentoria trouxe a teologia para perto, para o dia a dia, para as questões da vida diária. E hoje nós temos aqui conosco uma visita especial que está lá em Vitória, lá no Espírito Santo, e vai dividir a tela conosco. E nós estamos aqui com o Ronildo Soares. Muito bem-vindo, Ronildo. Que alegria ter você aqui, querido. Nós que somos contemporâneos do Seminário de Belo Horizonte, e que bom ver você aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre algo maravilhoso aqui, gente, ó. Algo especial, mas agora eu vou pedir para o Ronildo falar sobre ele, o que é que ele está fazendo hoje, onde é que ele está pastoreando. Muito bem-vindo, Ronildo, ao TPM Podcast. Olá, meu irmão e amigo Paulo Emílio e demais participantes aqui conosco. Prazer enorme participar desse podcast, né? O último episódio dessa primeira temporada. Me senti bastante honrado. Então, eu moro aqui em Jardim Camburi, um bairro de Vitória. Para mim é o melhor bairro da cidade. Pastorei a igreja presbiteriana aqui do nosso bairro. Uma igreja jovem, a igreja tem 27 anos de organizada. E está fazendo 17 anos que eu estou nessa igreja local, né? E servi em outra igreja durante 15 anos. Então estamos indo aí para 32 anos de ministério, né? Então, ok, com a minha esposa Magna, meus filhos Gabriel, Mateus, enfim, a família, né? Gabriel, na verdade, já é casado. E tá por aí também. Gabriel mora aqui umas 2 quadras aqui de casa. Ele é violonista lá na igreja, presidente da UMP, casado com a Duda. E o Mateus é mais novo, tem 23 anos, está ainda fazendo história no Mackenzie, faz online, né? Faz home office, enfim, EAD, que chama, né? EAD. E também serve ao Senhor com muita alegria. É um líder de discipulado aqui na igreja. O Mateus, ele tem um grupo que ele lidera, né? E também gosta de cantar ao Senhor. Não toca no instrumento, mas canta. Então, toda a família servindo ao Senhor. Ronildo, quando nós nos encontramos a última vez, você me presenteou com esse livro, Discipulado, Amando a Cristo e ao Próximo. Cara, e eu achei lindo esse livro. Achei lindo a diagramação, a leitura fácil, páginas espaçosas. E ainda não li todo o livro. Eu quero que nossa conversa hoje, o nosso bate-papo, vai girar bastante em torno desse material, porque é um material, pelo que eu já observei, dei uma folheada. Estou terminando agora o primeiro capítulo, mas
dei uma olhada geral no livro. O livro é um manual que toca em várias áreas da vida necessárias para o discípulo. E aí, Ronildo, como surgiu a ideia de fazer um livro sobre discipulado? Rapaz, a ideia surgiu, acho que uns 3, 4 anos atrás, com membros da igreja me encorajando a escrever. Porque o tema, eu sempre gostei do tema, sempre preguei sobre o tema, dei estudos sobre o tema, vivo uma vida de discipulado há muitos anos. Mas eu sempre achei escrever um desafio muito grande. Mas, encorajado aqui pelos irmãos da igreja e tal, nós chegamos a estudar esse livro, antes dele ser livro, na verdade, né, na igreja. E o pessoal falava, pastor, isso é um livro. Transforme-se num livro no sentido agora de impressão, etc. Mas o conteúdo é um conteúdo de um livro. E aí tomei a decisão e escrevi. Fiquei 2 anos escrevendo esse abençoado. Rapaz, 2 anos, porque eu dei uma olhada aqui, mais de 200 páginas, 220 páginas, 220 páginas, apêndices e tal. Eu falei, rapaz, que preciosidade, cara. Olha, muito obrigado pelo presente. Bem, obrigado, eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Mas, Ronildo, vamos lá. Como, na sua concepção, ao escrever esse livro, como que o discipulado começa? Né? O que é o começo do fazer discípulos? Então, o começo é a pregação do Evangelho, né? A ordem de Jesus fazer discípulos, Mateus 28, ela é paralela a Marcos 16:15. Então, essa é a primeira ponta, né? Quando você apresenta o Evangelho para alguém que não conhece a Cristo e que o Espírito Santo naturalmente faz a obra da regeneração, ali nasce um discípulo. Mas ele só nasceu, ele precisa ser cuidado, né? Igual um bebê, né? Nasceu, mas e aí? Vai deixar o bebê abandonado? Vai deixar o bebê se alimentar, se cuidar? Não. Ele vai precisar de cuidados, né? E mesmo depois de adulto, né, nós todos precisamos continuar nos cuidando, né, mutuamente. Então, o discipulado é isso, ele nasce no Evangelho, né, e cresce com o Evangelho, e o processo discipulado vai até o dia glorioso que Deus nos chama à presença dele, né? Então, esse livro, na verdade, descreve um pouco dessa jornada do discípulo de Cristo, desde o seu encontro com Cristo, aqui na Terra, até o seu encontro com Cristo no céu. Exatamente. Então, o que você está falando aí é uma caminhada que só acaba com a morte, né? Ser pai daqui da terra, nem nos junte para sempre ao Senhor Jesus, né? Isso. Um dia desse, eu dei esse livro, presenteei um professor aqui da academia onde eu treino, faço Krav Maga, e ele é ateu, né? Aí eu falei do livro e tal, e ele falou assim, me fala um pouco do livro, né? Aí eu tinha que falar do livro para um ateu. Aí eu escrevi, olha, meu livro fala a jornada de uma pessoa cristã, desde o momento que ele encontra Cristo aqui até que encontra na eternidade. Então, essa frase que eu disse agora, eu falei um dia desse para um ateu, e ele disse assim, então eu quero ler o livro, porque eu não creio, mas eu gosto de ver como as outras pessoas que creem vivem. Tá lendo o livro, cara. De vez em quando a gente conversa um pouco. Inteligente, a sacada inteligente sua, muito esperta, para poder, assim, trazer para ele uma curiosidade, né? Trazer uma curiosidade para a vida. E Ronildo, quais as dificuldades para se fazer discipulado nos dias de hoje? Rapaz, que pergunta, hein? Você nem me mandou nenhuma pergunta antes, hein? Tá tudo sendo surpresa, que fique registrado aqui. Aqui é um papo. Aqui o que vai surgindo, a gente vai falando, mas logicamente você quando vai fazer discipulado com alguém, nos dias de hoje, né, nessa sociedade tão complicada, né? Essa sociedade
que não tem formato, né? Líquida, essa sociedade líquida, essa sociedade relativista em sua essência, essa prática de discipulado é um desafio terrível. Mas a pergunta é excelente, porque são muitas dificuldades, na minha opinião, então é um tema para falar muito, né? Mas sendo resumido, eu acho que a gente pode dividir as dificuldades fora da igreja, a dificuldade com o não crente, né, com a sociedade, como você bem falou, e a dificuldade do próprio povo da igreja, né, com os próprios crentes, né. E lá fora se pontuou muito bem, a gente vive numa sociedade que muito relativista, cada um tem sua verdade, etc e tal. Mas eu acho que o gancho para vencer essa dificuldade é justamente, olha, tá, então também tem uma verdade. Você gostaria de conhecê-la? Porque, na verdade, depende da pessoa ter interesse, ou de Deus despertá-lo, né? E aí tem sido assim que eu tenho rompido a barreira com os não crentes. Já que ele gosta, eu sempre ouço muito, né? Lá na academia, onde eu treino, eu gosto de falar de lá, porque lá é o lugar que eu mais convivo com não crente. Lá tem espírito, então eu ouço muito, os espíritos tentam me evangelizar com força. Mas uma vez que eles me ouvem, aí eles também têm que me ouvir, entendeu? Uma vez que você os ouve... Isso, perdão. Uma vez que eu os ouço tanto, né, isso. Aí eles acabam ouvindo, esse até a mesma coisa. Então a gente vai levando assim. Eu acho que a maior dificuldade é dentro da igreja, porque os crentes, assim, falando de uma forma geral, é claro que sempre há maravilhosas exceções, né? Mas, assim, os crentes são muito ativistas, ativismo de lazer, ativismo de trabalho, ativismo de estudo, ativismo religioso. Então, não sobra tempo para fazer discipulado, né? Essa é uma grande dificuldade, o tempo. Quer dizer, a má administração do tempo, né? Porque o tempo é igual para todo mundo. Mas também uma falta de compromisso mesmo, né? De ser um discípulo e de ser um discipulador. Uma pessoa que é regenerada, ele é um discípulo, porque o Espírito Santo o transformou. Mas muitos crentes vivem imaturos a vida inteira, né? Então, o desafio começa na igreja, treinar essas pessoas, encorajá-las, capacitá-las, para que elas tomem coragem e comecem a fazer discípulos, tanto começando com o não crente, quanto dentro da própria igreja, né? Tem lideranças de igrejas, por exemplo, que elas têm preconceito contra o discipulado, elas têm dificuldade em entender o que é o discipulado. Então, essas são barreiras bem profundas que demora, às vezes, vencê-las, né? Tem 17 anos que eu estou aqui. Eu posso dizer que nos últimos 3 anos nós estamos sendo bem-sucedidos no discipulado. Murro em ponta de faca, mais ou menos, né? Durante um tempo foi. Hoje não, mas foram uns mais de 10 anos por aí. Eu imagino, companheiro, sei como é isso. Agora, vamos lá. Se você pudesse definir, em termos teológicos, uma afirmação teológica sobre o discipulado, qual seria essa afirmação teológica? Então, eu prefiro usar o texto bíblico, né, para poder definir, que aí não vai ter erro, né? Eu penso que o discipulado, basicamente, é Mateus 22, 37 a 40 e Mateus 28 a 20, mas resumindo amar a Cristo, seguir a Cristo, né, e amá-lo sobre tudo, perseverar, né, em amá-lo, crescer no conhecimento dele, tornando-se semelhante a ele, e também ajudar outras pessoas nesse mesmo processo. Abraçar alguém, relacionar-se com alguém intencionalmente, para que essa pessoa também cresça no seu amor a Cristo, siga a Cristo, seja fiel ao Senhor e se torne semelhante a Cristo. Então, para mim, o discipulado basicamente é isso. Boa, maravilha. Tocou em tudo, falou muito. Agora, nessa caminhada também, que eu estou juntamente com você de fazer discípulos de Cristo,
e é uma coisa que me apaixona. Não é à toa que esse é o primeiro tema da temporada do nosso podcast, né? Eu tenho percebido que o discípulo de Cristo, ele é chamado para viver um novo estilo de vida. Viver esse novo estilo de vida em uma sociedade semelhante a essa sociedade que a gente já pontuou aí, né? Muitas pessoas não desistem da caminhada do discipulado com você, Ronildo? Ou aquela que você começa, vai até o final? Como é que tem sido essa experiência sua nessa prática? Olha, eu vou falar baseado nesses 31 anos de ministério e caminhando para 32, né? Infelizmente, pessoas desistem, né? Desistem do discipulado, desistem de caminhar comigo no discipulado, com a igreja local, e infelizmente algumas desistem até de Cristo, né? Mesmo, que é a parte mais grave. Porque quando desiste de caminhar comigo, isso é um problema menor que tem, desde que ele possa caminhar com outro discípulo maduro de Cristo, né? Um discípulo que realmente ame o Senhor. Mas quando a pessoa desiste, por exemplo, da igreja local, a dor é um pouco maior, né? Porque a gente ama a igreja e a pessoa às vezes vai para uma outra igreja que não tem nada a ver. Mas quando a pessoa desiste de Cristo, né? Aí é doloroso. Eu vi pessoas apostatarem da fé ao longo desses 31 anos, né? Interrompendo você um pouquinho, é porque você usou uma palavra aí, apostatar da fé. Talvez tenha aí algumas pessoas que estão nos vendo, né? E elas podem não entender direito o que é apostatar da fé, Ronildo. Apostatar da fé é abandonar a fé em Cristo, é abandonar a fé no Evangelho, né? Às vezes a pessoa até continua religiosa, mas não tem nada a ver mais com o Evangelho de Cristo, não tem nada a ver com o Cristo da Bíblia. Ele até fala de Cristo, mas inventa um outro Cristo às vezes, né? Ou às vezes simplesmente vira ateu mesmo, mas não é nem a maioria não vira ateu, dos que apostataram da fé cristã, né? Eu não vou citar nome por uma questão ética, mas tinha um líder, chegou a ser um presbítero, e eu amo muito, oro muito por ele até hoje, eu oro por ele até hoje, para ele voltar. Mas eu disse para ele no final de uma conversa que a gente teve, a partir de hoje eu vou amar mais você, orar mais por você, mas não chamo mais de meu irmão em Cristo, porque o que você crê não é o Cristo da Bíblia. E ele ficou meio ofendido na hora, e falei assim, olha, eu sinto muito, para mim você vai ser um amigo, pelo qual eu vou orar, né, amar, mas eu vou evangelizar de novo, para que você volte ao Evangelho. Foi nesses termos. E porque não dá para você ficar fazendo de conta que a pessoa, não, ele abandonou a fé cristã, então apostatou, né? A apostasia está prevista nas Escrituras, né? Muitos vão se apostatar até o dia da volta de Jesus. Mas quando acontece com a gente que é discipulador, que ama Cristo, rapaz, foi uma das dores mais profundas do meu ministério, ver alguém apostatar na fé. Mas tem dores menores que também incomodam. Quer ver? O cara é crente, o cara é presbítero, é trabalhador, mas não quer caminhar no processo de discipulado que você propõe. Mãozinha cheia, as duas. Chuca mais do que o cara que largou a fé do evangelho, porque eu costumo dizer que esses aí se parecem com o filho que ficou em casa, né? Basicamente. O filho mais jovem lá da parábola de Jesus, né, que fala do pai amoroso, por sinal, uma parábola com o nome errado. Eu costumo dizer que essas traduções da Bíblia colocaram uns nomes errados nas parábolas. Filho pródigo, que nome mais humanista para uma parábola,
A parábola que fala do pai amoroso, né? Do pai perdoador. Mas isso aí é conversa para outro dia. Mas naquela parábola, o filho que ficou em casa, no fundo, ele dá mais trabalho para o pai do que o filho que ficou, que foi para longe, que gastou o dinheiro, viveu do jeito que quis e acabou com tudo e volta. O filho mais velho não quer receber ele, né? O filho mais velho não quer acompanhar, não quer conviver com ele, não quer se relacionar com ele. Então aí você tem um cara que se parece muito com muitas pessoas hoje. Tô errado ou tô certo, Ronildo? O que é que você acha? Todas as igrejas locais têm pessoas assim, né? Acho que quando você fica muito tempo numa igreja, Deus vai te dando paciência, há uma certa depuração, mas nunca vai ficar 100% sem, né? Mas essa é uma dor que, falando de mim, né? Hoje está mais fácil administrar, não é que eu não sofro, mas o que eu tenho pedido a Deus, sabedoria e paciência, e usar o nosso sistema de maneira positiva. Por exemplo, as questões de discipulado aqui da igreja são todas lavradas em ata, porque aí eu peço para ler a ata. Qual foi a decisão tomada? Que os presbíteros vão participar do processo. Amarrou o pé de todo mundo. Mas, por outro lado, isso é um drama, porque o discipulado não pode ser forçado, né? Tem que ser também uma decisão. Mas, de vez em quando, eu dou uma pressionada para lembrar, né? E a gente vai caminhando e, rapaz, não tem processo perfeito, viu, meu amigo? Isso aí, cada igreja local tem seus desafios. Mas a alegria é ver crescendo esta obra do discipulado, mesmo que seja devagar, mesmo que não alcance 100%, acho que, nunca, na minha opinião, nunca vai alcançar 100% da igreja local, mas hoje eu vou dizer para você que aqui a gente está alcançando, assim, que estão participando do processo com fidelidade, eu diria que uns 55% a 60% da igreja. Então tem sido, assim, para mim um motivo de muita alegria, ver a maioria, né, pelo menos, participando. Que bom, cara. É bom, porque isso daí é o quê? Isso daí é fruto concreto do ministério, né? Se a gente puder contabilizar, porque contabilizar os frutos, a gente, de fato, na real, a gente não tem como. Mas se a gente estabelecer algumas bases, a gente vai ver para entender esse resultado que o nosso trabalho tem feito, tem produzido, e eu tenho me preocupado muito, né, com isso ultimamente, qual o fruto concreto que eu estou apresentando no meu ministério, né? No meu ministério pastoral, no meu ministério como cristão, independentemente de ser pastor. Como cristão, o que é que eu tenho feito que tem gerado resultados práticos, concretos, né? Então você ter aí já esse mais de 50% das pessoas. A igreja está com quantos membros? A igreja local, né, aqui na sede, nós temos aproximadamente 450 membros. Que legal, que legal. E temos 2 congregações também. 450 membros e você ter mais de 200 pessoas, 250 pessoas envolvidas na prática do discipulado, isso é uma vitória, é motivo de soltar foguete, dar glória a Deus, fazer festão. Rapaz, porque Jesus diz que a maior festa no céu é quando um pecador se arrepende, né? E não tem festa no céu, eu costumo dizer isso na igreja, o pessoal fica meio chateado. Não tem festa no céu quando a gente recebe crente de outras igrejas. Isso aí, não tem festa no céu, cara. A festa no céu, a Bíblia só diz
uma razão que produz festa no céu. Vidas novas, vidas restauradas, trazidas aos pés do Senhor. Então, agora, quando a gente fala, né, de estar no processo, que no caso da igreja, eu estou falando mais sobre o formato de pequenos grupos de discipulado, né? Mas eu entendo, Paulo Emílio, assim, eu falo isso com sinceridade, é o que eu acredito, que é também algo que me consola. Eu acho que o discipulado, ele acontece em muitos formatos, né? Eu acho que quando o pastor prega no púlpito no domingo à noite, pode haver um grau de discipulado ali, deve haver, no sentido de que esse pastor está ensinando, né, esses discípulos, um grande grupo, e doutrinando, levando-os a conhecer a Cristo. Então, esse é um aspecto importante. Aliás, esse é o ponto alto da IPB. Nós, pastores presbiterianos, somos bem preparados, modéstia à parte, né, nos seminários, etc. Então, a maioria dos púlpitos da IPB, as pessoas vão ser bem alimentadas, né, com raras exceções. E isso, para mim, é o ponto mais importante. Importante não. É o ponto alto do discipulado na IPB. Mas existe um grupo que eu chamo de médio grupo, que ele pode ser representado na escola dominical. É importante que a escola bíblica seja um instrumento de discipulado, que as classes sejam classes onde as pessoas realmente repartam também a sua vida, suas questões, seja mais prática, né? Aliás, a pregação no púlpito também tem que ser prática, né? Pastor que vai lá e prega só teologia, teoria, mas não linka com a prática. Eu acho que o seu podcast é uma santa provocação a isso, né? Porque não basta ter um bom sermão, tem que saber, o cara tem que saber o que eu vou fazer com isso durante a semana. Então, quando o pastor aplica bem, né, não deixa só por conta da pessoa, mas ele, iluminado pelo Espírito Santo, aplica, tem um grau de discipulado no púlpito, na EBD também, mas eu creio que o pequeno grupo é a melhor estratégia para a prática do discipulado, porque é um grupo aí de 10, 11, 12 pessoas, onde todos podem contribuir, onde todos trazem seus problemas, seus desafios, suas alegrias, suas derrotas, suas vitórias, e a palavra é aplicada de maneira profunda e compartilhada. A outra expressão de discipulado importante é o discipulado 1 a 1, né, que é uma pessoa discipulando o outro, um casal discipulando o outro e tal, que também é bíblico e é maravilhoso. Só que eu entendo que uma igreja saudável e discipuladora, ela vai envolver as quatro formas: o 1 a 1, o pequeno grupo, o médio grupo, que eu acho que fica representado na IBD, e o grande grupo, que é o púlpito. Então, a gente precisa discipular, na verdade, de todas as formas, né, de todos os meios, né? Pensando nesse sentido, aqui na igreja, esse número é até maior, porque hoje todos os professores da EBD são encorajados a não simplesmente dar uma aula, mas usar a sua aula para discipular. Então, agora, no pequeno grupo, hoje nós temos mais ou menos 300 pessoas reunindo em pequenos grupos de discipulado. E mais ou menos 150 que ainda não reúnem. São 31 grupos hoje aqui na igreja. E você falou mais para trás que tem aquela turma que não sai com o filho pródigo, né? E fica ali e tal, cercando o Lourenço e falando. E a crítica desse pessoal, a não participação. Como é que a gente faz com essa turma, Ronildo? Ajuda a gente aí, com certeza esse podcast vai chegar aí para pastores, líderes, né? Quais as dicas que a gente pode dar para os líderes, dentro da sua experiência, para vencer essa dificuldade interna, esse fogo amigo, né? Como resolver esse fogo amigo? Então, um princípio de liderança é que a liderança e discipulado caminham muito junto, né? Precisa caminhar junto. E um princípio de liderança tem a ver com mudanças. E segundo os estudiosos do assunto, qualquer tipo de mudança, mas também nessa área do discipulado. Você tem as pessoas que recebem prontamente, logo abraçam, e são os que nos dão mais alegria, né, que nos empurram mesmo para frente. Nós temos as pessoas que elas vão ter
um prazo um pouco mais longo do que esses primeiros, né? Mas elas vão, num processo, acabar abraçando. E nós temos as pessoas que nunca vão abraçar. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, isso é um fato, né? Glorificar a Deus por todos eles, porque o primeiro é o que nos abraça e vai com a gente logo no início. A maior parte está no segundo grupo. A maior parte. Então, esse aí é processo. Alguns vão abraçar com um mês, com um ano, com 2 anos, com 3 anos, num processo. E no caso de discipulado, para mudar uma igreja, é mudar a cultura. Cultura você não muda com um ano. São anos mudando. Por isso que eu me alegro de Deus, na sua misericórdia, de ter me ajudado a ficar aqui 17 anos, porque, na verdade, são 17 anos falando de discipulado, né? Mas tem aqueles que nunca vão mudar. Agora, esses que nunca vão mudar, aí depende de quem que nunca vai mudar. Porque vai chegar uma hora em que ou eles vão ficar ali no banco, né? E ali chateados ou chateando os outros, fazer o quê? Ou eles vão subir da igreja. Eu, se não mando, eu já mandei gente embora da igreja, eu já não mando mais. Eu já estou mais crente. Rapaz, que homem brabo é esse? Já mandei no público, já mandei pessoalmente, mas isso mais para trás, agora não mando mais não. Mas o que eu tenho observado? Que alguns acabam saindo mesmo, né? Eles não conseguem mais ficar. Eu procuro outra igreja presbiteriana, outra denominação, e eu não mando mais assim embora porque eu acho que isso é uma coisa da pessoa, não estou aqui para fazer isso. Ora para Deus fazer alguma coisa, lógico. Quem está dizendo sou eu. Então Deus é maravilhoso. Agora, deixa eu te contar, te perguntar uma coisa, Ronildo. Mas para ter essa paciência que você tem, quase baiana, assim, porque eu sou baiano, né? Eu sou mineiro. Mineiro sabe comer o mingau pelas beiradas. Dizem. O baiano, ele é meio descansado, mas nessa sua mineirice de encarar os problemas, as dificuldades, né? Esse fogo amigo, isso aí deixa às vezes a gente muito triste, né? Muito abatido, né? Muito. Eu já tive momentos de muito abatimento. Eu, assim, uma das coisas que tem me ajudado muito, que tem a ver com o discipulado, é que eu sou discipulado, né? Eu, assim, intencionalmente em pequeno grupo. Eu vou fazer 32 anos de ministério e vou completar 27 anos, 26 anos, quase 27, que eu sou discipulado. Por que eu estou dizendo isso? Porque no meu grupo onde eu sou discipulado por pastores, né, são pastores amigos de várias denominações, lá eu falo muito das minhas dores, das minhas tristezas, da minha vontade de desistir, de chutar o balde, de matar alguém, de fazer qualquer coisa. E aí, nesses momentos, eu sou pastoreado, eu sou encorajado, sou corrigido, porque é óbvio que eu tenho falhas, né? Então, isso me ajudou muito a ganhar fôlego, ficar firme e não desistir daquilo que era o propósito. Porque se você só vai sofrendo, e você vai adoecendo. E aí você não dá conta mais, nem de você, nem dos outros, né? Aí a maioria dos pastores, eu falo com muito carinho, mas muitos deles vão mudar de igreja local. Só que se eles não forem renovados, eles vão para lá doente também, pode provocar problema, né? Então, assim, a gente precisa ser pastoreado. A gente tem um princípio aqui, Paulo Emílio, que a gente procura seguir bem à risca. Todo mundo que discipula tem que ser discipulado. Então, os professores de EBD, os líderes de pequenos grupos de discipulado, porque como você vai dar aquilo que você não recebe? Entendeu? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu venci pela graça de Deus em nós, o Senhor é maravilhoso, nos renova, né? Mas muitas vezes o Senhor me renovou por meio de amigos que falaram, cara, não desiste não, esse é o propósito de Deus, vamos caminhar aqui. E aí a gente vai crescendo e sendo sustentado. Ô, Ronildo, tá tão bom esse papo, e enquanto você está falando aí, eu estou avaliando que
A coisa boa dessa nossa conversa é mostrar justamente essa verdade. Quer dizer, eu preciso de alguém que pastoreie o meu coração para me ajudar a pastorear outro, né? Então, eu já tive experiências de estar envolvido no discipulado de uma, duas pessoas, mas não ter ninguém para me discipular. E isso é um grande perigo. Eu acho que com essa filosofia que você tem, porque isso é uma filosofia ministerial, né? Com essa filosofia ministerial, eu creio que quem mais vai crescer com isso, quem mais vai absorver esses benefícios é o reino de Deus, né, cara? Porque eu entrevistei aqui várias pessoas, poucas delas com essa experiência de ser discipulado, né? E eu vejo que isso daí se tornou um estilo de vida seu, né? Sim, e assim, você me permite contar um breve testemunho? Quando eu estava no 6º ano de ministério e 5 anos de casamento, a igreja, do ponto de vista geral, assim, das pessoas, estava indo muito bem, o ministério, a igreja crescendo, etc., mas eu estava muito mal, emocionalmente, espiritualmente, lutando com várias tentações pecaminosas, caindo em alguns pecados, estava uma situação muito ruim. E nessa época, muitas pessoas consideravam meus amigos, assim, eles se abafavam comigo, se aconselhavam, mas eu não as considerava minhas amigas assim, de confiança para eu compartilhar. Então, eu me vi de verdade, rodeado de gente, mas completamente sozinho. E eu, assim, é triste, mas é a verdade, eu pensei em desistir do ministério, desistir do casamento, da própria vida até. Mas eu lembrei de umas pessoas que falavam de pastoreio de pastores, pensava, vou me dar uma chance, assim, né? Vou procurar essas pessoas. Aí procurei um pastor chamado Gedimar de Araújo, foi presbiteriano, hoje não é mais presbiteriano, mas continua crente. Esse pastor... Tem gente que continua presbiteriano, mas descrente. Também tem. Mas boa ressalva, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas o cara, assim, esse irmão, né, me acolheu, enfim, me ouviu, a minha dor, a minha tristeza, ouviu tudo. Ele foi muito honesto, assim, cara, eu não vou conseguir cuidar de você porque eu estou muito atarefado, mas eu me comprometo em 2 coisas. Primeiro, orar por você. Segundo, eu te encaixar num grupo discipulado. Eu tenho um amigo que vai começar um novo grupo e tal, discipulado de pastores, né? Você podia entrar, ele é uma pessoa de confiança e tal, enfim. Aí eu não tive dúvida, entrei nesse grupo que estava nascendo, o pastor João da Penha, que é um pastor assembleiano, ele me abraçou, cuidou de mim, de mais 4 casais, de minha esposa também, mais 4 casais, nós caminhamos por vários anos, né? E aí, nesse processo, Deus me curou, né? Salvou meu casamento, o ministério, etc. e tal. E aí, de lá para cá, eu nunca mais abandonei o pastoreio de pastores nem o discipulados. Então, eu me encontro regularmente de 15 em 15 dias com pastores, onde eu presto conta da minha vida, etc. e tal, né? E também tive a alegria, nesses 26 anos, de iniciar vários grupos de discipulado de pastores. Eu inicio, fico 2, 3 anos, treino alguém, deixo a pessoa e começo outro, né? Hoje eu estou com 2 grupos de pastores. A minha equipe pastoral, que nós somos 5 pastores aqui, e tem um outro grupo de pastores presbiterianos, que são de vários presbitérios aqui da Grande Vitória, e que são os grupos que eu lidero. E tem um grupo que é onde eu sou discipulado, que é o grupo antigo, que eu estou já caminhando com eles há uns 18 anos, que é esse mesmo grupo. Então, assim, é maravilhoso. Eu deixo essa palavra de encorajamento para quem ouvir, né? Seja discipulado, seja pastoreado. Isso é fundamental para você fazer discípulos saudáveis. Muito legal, muito bom mesmo.
Agora, o conteúdo desse processo, você chegou a falar aí alguma coisa de prestação de conta? Qual o conteúdo prático do fazer discípulo? Acho que muita gente que está nos ouvindo aí quer saber isso, né? Quer dizer, uma pessoa que quer discipular a outra, qual o conteúdo prático que a gente pode usar? Eu vou chover no molhado, mas é o que eu acredito. Acho que essencialmente Bíblia e oração. Bíblia e oração são os meios de graça que Deus nos deixou para nós crescermos como discípulos de Cristo. Então você pode usar livros como o seu, por exemplo, seu livro que fala das bem-aventuranças, pode ser uma ferramenta maravilhosa para uma etapa de um grupo que está discipulado. Então pega esse livro. Mas ele só vai surtir efeito se ele estiver baseado nas Escrituras. Se você está falando, é uma exposição fiel à Bíblia. O meu livro é a mesma forma. Ele é um material um pouco mais abrangente, fala dessa jornada maior do discipulado, mas ele aponta para as Escrituras o tempo inteiro. Muitas vezes, num relacionamento discipulado, a pessoa traz uma questão que você nem conhece tanto para orientá-la. Mas aí entra, acima de tudo, a oração. Cara, eu não sei o que te dizer. Vamos orar? Eu falo por experiência própria, coisas que Deus resolveu enquanto orávamos, às vezes na hora da oração, depois, mas num processo de amar aquela pessoa, de acompanhar, de estudar a Bíblia junto para descobrir a solução daquele problema, né, para sair daquele estado para entrar no outro. Então, Bíblia e oração é o fundamental. Na minha prática particular, além de Bíblia e oração, a gente usa são 10 perguntas de prestação de contas. Perguntas sobre a vida cristã mesmo. Por exemplo, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Você está passando por alguma situação financeira, perdeu o controle da vida financeira? Perguntas bem práticas, que a pessoa é levada à prestação de contas. É uma ferramenta, não é que tem que usar, é só uma ferramenta. Pode usar, pode não usar, mas eu gosto. Nessa coisa da oração, uma coisa que a gente pratica é ouvir a Deus em oração. Às vezes a gente não sabe o que dizer, você vai ficar em silêncio, vai ler, vai pedir ao Espírito Santo que traga as Escrituras ao nosso coração. E discipulado, Paulo Emílio, é relacionamento. Então, quando você caminha com alguém, que você conhece a pessoa te conhece e ambos estão conhecendo a Cristo, então você consegue servir melhor essa pessoa. Então, esse ensino distante, não é que ele não tenha algum efeito. Claro que tem, porque a palavra de Deus ela é poderosa, qualquer que seja a estratégia. Mas quando a palavra de Deus é aplicada de forma prática e pessoal, é muito mais profundo. Eu acho que esse que é o problema. O discipulado não é ensinar as pessoas o que Cristo ordenou. Discipulado é ensinar a guardar o que Cristo ordenou. Exemplo, você pode falar assim para a sua igreja, não adulterarás. Beleza. Você está sendo ortodoxo, beleza, tem que ser mesmo, não adulterarás, a moçada não pode adulterar, não pode fornicar. Mas Jesus falou para ir além. Ensine esses jovens, por exemplo, nesse mundo promíscuo que a gente vive, como não adulterar. Como guardar esse mandamento. Isso não consegue fazer distante, isso só faz se você relacionar com a pessoa. Então, para mim, esse é o pulo do gato do verdadeiro discipulado. É ensinar a guardar, dando exemplos, compartilhando seus tropeços, suas vitórias, chorando com a pessoa, sendo mais disponível, entendendo o que está por trás dos sintomas que ele traz. Então, é por aí, meu amigo. Que legal, que legal, que legal. O como, né? O como, geralmente, a teologia fica sem responder a essa questão, né? Quer dizer, como fazer, como trazer a teologia para a vida do dia a dia, né? Como é que eu me torno cristão em uma sociedade anticristã, em uma sociedade capitalista, nada mais anticristão do que o capitalismo, né? Agora, meu querido, estamos caminhando aí para o nosso final e eu queria que você nos ajudasse
Lógico, você acabou de falar aí algumas coisas, mas qual o roteiro que podemos utilizar para um discipulado, para a prática do discipulado? Apresenta para a gente aí uma dica prática, né, de um roteiro, do como fazer. Maravilha. Então, existem bons materiais hoje no editado mesmo, materiais, livros, revistas, manuais, tem muitos. E aí é claro que nós, assim, acho que uma pessoa que é fiel à Bíblia tem que ter muito cuidado com que material vai usar, para não ficar ensinando heresia, né? Mas, por outro lado, você nunca vai encontrar um material perfeito. Então, tem que ter um grau de maturidade para você usar. Então, uma ferramenta que eu gosto muito, eu vou mostrar aqui, é a Bíblia de Estudo Discipulado, da Sociedade Bíblica do Brasil, editada pelo David Cornfield e Josadac Lima. Eles não são reformados, né? Um é batista, o outro é quadrangular, mas são crentes, são pessoas que temem ao Senhor. Então, no que diz respeito ao discipulado, eles apresentam essa ferramenta aqui, tem 8 cursos. Tem um curso só de discipulado mesmo, com 64 estudos, para você fazer por mais de um ano. Aí você tem curso na área de casamento, pode fazer um discipulado de casais. São 64 estudos só sobre casamento, tudo nessa Bíblia. Você tem, por exemplo, um outro curso só falando dos discipuladores e discípulos da Bíblia, tipo assim, Moisés discipula Josué, Paulo discipula Timóteo, Barnabé discipula Paulo. Então, essa é uma ferramenta riquíssima que você pode usar à vontade. Aqui na igreja nós já usamos uma boa parte dos materiais, né? Meu livro é um bom roteiro, o seu livro pode ser um bom roteiro. Eu vejo assim, depende, Paulo Emílio, de quem é esse público. Só lembrando aqui, Paulo Emílio, que a gente tem que pensar em 4 públicos que vão ser alvos do discipulado. Um é o não crente, então, obviamente, você vai apresentar o quê? Cristo, a essência do Evangelho. O outro público é o novo crente. Ora, se ele é novo crente e você vai prepará-lo para o batismo, você vai apresentar as doutrinas básicas, principais da denominação. Se é batista, vai apresentar a doutrina batista, e o presbiteriano, a doutrina presbiteriana, assim por diante. É a nossa classe catecúmenos. A única diferença que eu digo é que a catecúmenos precisa ser menos informativa e mais formativa, que é o que a gente está fazendo agora aqui na nossa igreja. A catecúmenos está estudando 5 meses profundamente a vida cristã, o que é ser um bom presbiteriano, mas de uma forma prática. Outro grupo são os antigos crentes, que é a maioria da igreja. Você tem que encontrar material para atender esse pessoal. Só que, dependendo da igreja, se a igreja for maior, às vezes você vai precisar de materiais diferentes para grupos diferentes. Hoje, os nossos grupos de discipulado, por exemplo, estudam 8 materiais diferentes. Por exemplo, tem gente que está sobre finanças, estuda sobre finanças no discipulado. Como o dinheiro pode glorificar a Deus, como lidar com finanças. Casais são um problema, estuda sobre casamento. Bom, e o outro grupo são os líderes crentes, né? Presbíteros, pastores, que também muitas vezes vai precisar de um material um pouco mais específico para eles. Então, vamos lá. Não crentes, novos crentes, antigos crentes e líderes crentes. Dependendo de que fase que a pessoa está, vai ter um material necessário para aquela pessoa. Isso aí é você, como pastor local, aí na sua igreja, eu, como pastor aqui, conversando com as pessoas, observando quem é esse rebanho, que a gente vai ver qual o remédio que ele precisa, qual o alimento que ele mais está precisando. Aí você monta o seu roteiro. Você que tem que ouvir a voz de Deus e montar o seu roteiro. E cada pastor é o seu. Eita maravilha! Que bom, muito bom, Ronildo. Muito feliz em terminar essa temporada. Assim, rapaz, se fosse combinado com bastante antecedência, não seria tão bom, né? Muito obrigado pelas suas palavras, e obrigado pelas dicas. Obrigado pelo seu estilo de vida, muito feliz em ver que o discipulado para você não é apenas
um aspecto teórico, é um aspecto da vida prática. E, Ronildo, eu vou fazer aqui, olha, galera, tá vendo esse livro aqui? Chegou agora, Mais que Feliz, o discipulado por meio das bem-aventuranças. Deus me deu a graça de escrever esse livro e o currículo do discipulado são as bem-aventuranças. Eu escolhi as bem-aventuranças, mas, como o Ronildo falou, você pode escolher outro currículo, mas aqui tem tudo mastigadinho para você fazer o discipulado, ou no 1 a 1 ou no grupo. Se você quiser adquirir esse material, é só deixar uma mensagem aí no privado, no canal, com o seu nome, telefone, tá? Endereço, WhatsApp, né? E, Ronildo, e para adquirir o seu livro, como é que faz? Você vai... Como é que a gente pode fazer para o pessoal que quiser também pode fazer a mesma coisa? E aí eu passo para você o contato? Beleza. Primeiro, quero dizer que eu quero o seu livro. Por favor, me mande um pelo... você vai vir aqui, não vai vir? Quarta-feira, em Vila Velha? Provavelmente, quinta-feira. Não, então traz um que eu vou lá pegar, onde você estiver. Ou se você quiser passar por aqui também, depois a gente conversa pelo WhatsApp. Valeu. Inclusive, esse material seu eu quero conhecer, porque pode ser um material que eu possa usar o ano que vem nos grupos de discipulado, né? Então, não só para minha edificação, mas para a edificação da igreja, de uma parte da igreja, né? Então, eu quero de coração conhecê-lo mesmo. Bom, o material é o seguinte, por enquanto, eu mesmo sou o distribuidor, porque eu fiz a autopublicação. Então, não sei se você fez a autopublicação, foi também ou não? Eu peguei a editora Visão Ministerial. Não sei se você já ouviu falar do Lício. Não conheço. Mas então, como eu fiz a autopublicação, eu sou o distribuidor, sou o vendedor, etc e tal. Eu imprimi 1000 livros no ano passado, no lançamento, todos foram já vendidos, muitos também foram doados, que eu doei bastante também para missões, e mandei imprimir mais 1000. Então, lá no meu gabinete acabou de chegar, tem 1000 lá esperando aí para quem quiser. É só mandar um WhatsApp, mandar um telefone, eu mando pelo correio, pode comprar na secretaria da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, ou pode mandar pelo correio que eu mando, sem nenhum problema. Tá bom? E assim, esse livro, eu acho que eu não sei como é que você está fazendo, meu livro tem vários preços. Se a pessoa compra um livro, é um valor. Se ele compra 2, é outro, ele pode chegar até a metade do valor. E aí eu queria pedir a gentileza, eu vou falar, eu creio que você não vai se importar, eu tenho dado seminário de discipulado nas igrejas. E eu não exijo nada, não vou para ganhar dinheiro, nada disso não. Mas eu tenho sugerido, né, que as pessoas, que a igreja que me convida, comprem uma quantidade de livros, conforme a sua necessidade, a sua possibilidade. Não estabeleça quantidade, a pessoa que vai escolher, né? Mas isso tem sido uma maneira de eu distribuir e abençoar com aquilo que eu acredito que é bênção, que é o livro que eu escrevi. Então, estou à disposição também, sua, inclusive, se quiser me convidar para essa igreja, dar um seminário de discipulado. Eita, aleluia! Eita, glória! Glória misturada com vitória, é isso aí! Que joia! Então, quero agradecer também, viu, de coração, fiquei muito feliz com o convite, você viu que você mandou o convite, eu respondi logo. Cara, a alegria foi minha aqui, rapaz, que bate-papo, finalizando essa temporada, só avisando para você que acompanha o nosso podcast, olha, nossa próxima temporada vai começar de maneira muito pesada. Nós vamos trabalhar com a religiosidade e a graça. Religiosidade e graça. Então, vamos trabalhar com um livro maravilhoso do Philip Yancey, Maravilhosa Graça, e traremos aqui para conversar conosco, tanto à distância quanto pessoalmente, pessoas especiais que vão tratar da temática. Ronildo, querido, muito obrigado. Deixa aí suas últimas palavras aí para a galera que está finalizando aí
nos assistindo até aqui em nosso podcast. Então, meu amigo, assim, eu tenho tomado uma frase que eu ouvi há muito tempo numa pregação, que tem sido uma frase que eu tenho levado a sério, que é discipular ou morrer. Então, eu não abro mão de ser discipulado e discipular outras pessoas. Espero que você também não abra mão. Conheça Cristo cada dia mais, seja um discípulo autêntico, verdadeiro, faça outros discípulos. Essa é a missão da Igreja de Cristo, é a nossa missão. E então vamos cumpri-la com alegria, porque a promessa de Jesus está conosco de forma especial enquanto fazemos discípulos. Então, ide, portanto, e fazei discípulos. Grande frase, ó. Discipular ou morrer. Gostei dessa, ó. Espero revê-lo em breve. Com fé em Deus, vamos fazer o possível para quinta-feira a gente se encontrar. Abraço aí a todos. Valeu, Ronildo. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Até mais. Tchau.